Olá, dando continuidade à leitura da Ilíada. Hoje eu hei de ler o canto 5 da Ilíada, do verso 1 ao verso 133. E este canto ele é voltado para os feitos heróicos de Diomedes. Diomedes, ele é um dos heróis gregos que enfrenta os troianos. Ele já tinha conquistas heróicas antes de ir para a guerra de Troia, porque ele é um dos epígonos, dos sucessores, a geração seguinte, né, de heróis que foram vingar os pais mortos em Tebas, né, os sete contra Tebas. Os pais deles não conseguiram, eles foram lá e conquistaram e saquearam a cidade. Mas Diomedes, ele, apesar de ser um grande guerreiro, já com feitos heróicos, apesar da juventude, ele vive à sombra do pai Tideu, né? O pai dele era um desses sete heróis que foram na batalha contra Tebas e o pai dele acumulava grandes feitos heróicos. E, inclusive, a deusa Atena tinha interesse em imortalizá-lo, mas quando ele estava morrendo, ele quebra o crânio do adversário e come parte do cérebro do adversário, né? Praticou canibalismo, aí Atena desistiu de imortalizá-lo. Então, Diomedes, este canto aqui esses são em cima desses feitos heróicos e nesta primeira parte da leitura nós já vamos conhecer um pouco do Diomedes. Palas Atena, a donzela de Zeus, em Diomedes infunde. Palas Atena. Por que Palas? Palas, existem várias versões para esse nome da deusa Atena, né? O primeiro é que é que era bem frequente, uma das versões mitológicas, né? Que ela tinha uma amiga chamada Palas, que era filha do deus marinho, Tritão, e que durante um treino de combate as duas se desentenderam. Zeus, temendo pela vida da filha, distraiu Palas e Atena acidentalmente matou a amiga. E para honrar a memória, né, a deusa Atena ficou muito sentida com a morte da amiga, introduziu o nome Palas no próprio nome. Outra versão é que a deusa Atena teria matado um gigante durante a gigantomaquia, chamado Palas. E virou tipo um troféu, né, ela ter derrotado esse gigante chamado Palas e acrescentou o nome. Aí há duas versões que seriam linguísticas, né? Uma era que o nome viria do nome Palo, que significaria brandir a lança, ou o outro era Palax, que seria donzela. Então, continuemos. Palas Atena, a donzela de Zeus, em Diomedes infunde força e coragem sem par, para que entre os agivos pudesse sobressair mais que todos e glória imortal conquistassem. Veja que Atena quer a glória imortal para Diomedes, né? O que inclusive é algo que Aquiles busca nessa guerra, né? A imortalidade do nome, da honra. Isso aqui era uma das virtudes, uma das características muito admirada por esses gregos arcaicos, né? Inextinguível luzeiro faz do elmo surgir e do escudo, de brilho igual ao da estrela, que mais do que as outras no outono, incontrastável esplende, depois de banhar-se no oceano, com tal fulgor ao redor da cabeça e das largas espáduas. Faz ela o herói avançar para o ponto mais denso da pugna. Ela provoca, estimula Diomedes para ele ir para o ponto mais crítico da batalha, né? Onde a batalha está acontecendo de maneira mais feroz, né? O local mais denso da pugna, da luta, né? Certo Darete vivia entre os teucros, em muita abastança,
Ínclito Antiste de Hefesto. Aqui é um ilustre sacerdote de Hefesto, né? Ínclito Antiste de Hefesto. 2 filhos distintos possuía, que eram Ideu e Fegeu, mestres ambos nas artes da guerra. Estes que estavam de carro adiantaram-se dos companheiros na direção de Diomedes, que a pé sobre o solo avançava. Quando desta arte, um para o outro avançando, mais perto ficaram. Joga primeiro Fegeu a sua lança, de sombra comprida. Uma lança de sombra comprida quer dizer uma lança longa. Pelo ombro esquerdo do grande Tidida. Tidida, filho de Tideu, neste caso Diomedes, né? A hasta longa e pontuda. Sem o tocar, perpassou. Por sua vez, joga o bronze Diomedes, com força ingente, sem que lhe partisse da mão, frusta a lança. Pois bem no peito o inimigo atingiu, derrubando-o do carro. Rapidamente deu salta, largando o belíssimo carro, sem ter coragem de junto do corpo do irmão vir postar-se. Ideu viu o irmão morto ali, né? Após o ataque de Diomedes. Ele também deveria ser presa da livre da morte, mas por Hefesto foi salvo, que logo o envolveu no nevoeiro, para que o velho abatido não fosse por dor excessiva. Quer dizer, o pai de Ideu e do seu irmão, que morreu, era um sacerdote muito ilustre de Hefesto, né? E Hefesto salvou um dos filhos. Apoderou-se Diomedes dos belos cavalos, passando-os aos companheiros, que os fossem levar para as côncavas naves. Isso aqui é um detalhe interessante, é a tradição, né, desse povo arcaico, né? Durante ali a guerra, logo após derrotar o adversário, já pegava o espólio, né, de guerra, armadura, armas, cavalos, o carro que ele estava, né, a biga, etc. Ao perceberem os teucros a um filho de Clarodarete junto do carro sem vida, enquanto o outro escapara fugindo, cheios de medo ficaram, tomando da mão de Ares forte, a de olhos glaucos Atena, lhe disse as palavras aladas. Ares, guerreiro dos homens flagelo, eversor de cidades. Eversor é destruidor, destruidor de cidades. Não lhe seria possível deixar que os troianos e aquivos digladiassem, até vermos a quem Zeus concede a vitória. A deusa Atena, né, quer retirar Ares ali do meio do combate, né? Nós a de parte fiquemos, a Zeus não façamos ofensa. A Ares terrível então retirou da batalha sangrenta e o fez sentar-se no alto da margem do rio Escamandro. Cedem os Troas aos homens aqueus. Cada herói põe por terra um inimigo, primeiro de todos, o atrida Agamemnon, dos Alisônios, o príncipe. Odio derruba do carro. Quando tentava fugir, atirou-lhe nas costas a lança, entre as espadas no peito, saindo-lhe a ponta aguçada. Aqui ele vai descrevendo os detalhes dos ataques, né, durante as batalhas individuais aqui, né, a lança atravessando o corpo do inimigo. Com grande estrondo caiu, ressoando-lhe em torno a armadura. Idomeneu mata Hefesto, Meônio nascido de Boro, que havia pouco chegara de Tarne, de solo ubertoso. Quando tentava subir para o carro, o famoso lanceiro, Idomeneu o feriu no ombro esquerdo, com a lança comprida. Precipitou-se do carro, envolveu caligem sinistra.
caligem sinistra, né? Escuridão. Pelos criados do herói da armadura foi logo despido. Ao caçador muito famoso Escamandrio, nascido de Estrófilo, com a sua lança Fraxínea, também Menelau pôs por terra. Era excelente mateiro, que fora instruído por Artemis, na arte de as feras caçar, que nas abas dos montes vagueiam. Mas desta vez nem a deusa frecheira lhe foi de vantagem, nem a perícia do exímio frecheiro, que tanto o exaltava, pois o nascido de Atreu, Menelau, muito famoso lanceiro, quando tentava fugir, o atingiu com a lança nas costas, entre as espadas, no peito saindo-lhe a ponta aguçada. Ele lançava arremessava a lança com tanta força que ela entrava pelas costas e saía, atravessava o peito, né, do inimigo. Foi por Meríones morto o nascido de Tectone, Harmônida, Féreclo, em todas as artes manuais, muito notável artífice. A de olhos glaucos, Atena, especial afeição lhe indicava. O fabricante, ele fora das naves de pares simétricas, que tinham sido o princípio da grande desgraça dos teucros, e dele próprio por ter desprezado os oráculos divinos. Aqui ela já fala do responsável pelas naus que Paris usou para ir até Esparta e de lá raptar Helena. Tendo Meríones saído no encalço de Féreclo exímio, fere-o do lado direito, na nádega, a ponta da lança veio sair sob o poube, depois de passar a bexiga. Cheio de dor, ajoelhou-se, envolveu a caligem da morte. A escuridão profunda apagou, né? A caligem vai escurecendo a vista e apagando, morrendo. Mata Megete ao guerreiro Pedeu, de Antenor descendente, em que bastardo ele fosse, a divina Teano o criara, sem distinção de seus filhos, a fim de agradar ao marido, o valoroso Filida. No encalço lhe foi, enterrando-lhe a lança aénea, bem no alto da nuca, de forma que a ponta veio sair pelo meio dos dentes, cortando-lhe a língua. A ponta da lança entrou na nuca, né, e saiu entre os dentes. O frio bronze entre os dentes aperta, ao tombar na poeira. O nobre Eurípilo, filho de Evêmone, prosta sem vida. Ao forte Hipicénor, antiste do rio, Escamandro acatava-o, sacerdote do rio Escamandro, né? Como a um dos deuses, o povo do estuto Dolópio era filho. A esse o notável Eurípilo, filho de Evêmone Claro, quando tentava fugir, alcançou para um golpe atirar-lhe no ombro com a espada cortante, cesseando-lhe o braço pesado. Decepou o braço, né? Que pelo chão foi rolando, vermelho de sangue. O braço foi de espada, saiu rolando no chão. Apodera-se-lhe a morte rubra dos olhos, cedendo ao destino implacável. Homero tem descrições assim de nível altíssimo, altíssimo mesmo. Não é à toa que a soberania poética dele é reconhecida há milhares de anos, né? Por esse modo, eles todos no prélio terrível lutavam. Prélio é luta, guerra, né? Batalha. Não podereis dizer se o Tidida se achava do lado dos pecadores de Troia ou dos nobres aquivos guerreiros. Que novamente ele volta a falar de Diomedes.
corta furioso através da planície, tal como corrente, pelo degelo engrossado, que pontes arrasta precípite. Os próprios diques, construídos em fila, não podem retê-la, nem mesmo os valos à volta dos campos cobertos de flores. Quando impetuosa extravasa no tempo em que Zeus manda as chuvas, a destruir as lavouras formosas dos homens indústrias. As densas turmas troianas, assim pelo forte Diomedes, eram desfeitas, ainda que muitas cediam-lhe ao ímpeto. Logo que o viu o rebento notável do herói Licáonio. Aqui, o rebento, o filho, né, do notável herói Licaônio, é Pândaro. Pândaro é aquele arqueiro que acertou Menelau logo após o duelo com Paris, que a deusa Atena provocou Pândaro a fazer esse ataque para que os troianos virassem pejuros, né? E ele acertará Diomedes. Enfurecido no campo, e dispersas as teucras falanges, o arco recurvo depressa ajeitou contra o bravo Tidida, no ombro direito atingindo. Ao saltar para a frente impetuoso, ele acerta no ombro de Diomedes. A seta amarga passou pelo cavo da coura, indo a ponta do lado oposto sair. A couraça tingiu-se de sangue. Grita, exultante, o belíssimo filho do herói Licaone. Ora, avançai, impertérritos Troas, valentes ginetes, pois já se encontra ferido o melhor dos aqueus. Muito tempo não poderá resistir ao poder do meu dardo, se é fato que foi o filho de Zeus quem me fez vir da Lícia querida. Ele acerta, né, o Diomedes que estava matando ali inúmeros troianos, e ele estimula os troianos a irem ao combate, pois Diomedes estaria destinado à morte. Por esse modo exultava Diomedes, porém não caíra. Sim, recuando para onde os cavalos e o carro se achavam. Diz para Esténelo, o filho do herói Capaneu, pré-claríssimo, ilustre, né, notável, filho do herói Capaneu, caro Esténelo, desce do carro, para que a seta amargosa consigas tirar-me da espádua. Isso disse ele, do carro pulou para a terra o guerreiro, e logo o dardo arrancou, que se achava encravado na espádua. Sangue jorrou da ferida, banhando-lhe as malhas da túnica. Súplice então Tidida, de voz retumbante, suplica. Ouve-me, Atena, donzela indomável de Zeus poderoso. Se hás em verdade ajudado a meu pai nas batalhas cruentas, mostra-te, ó deusa, também generosa no transe em que me acho. Faze que com minha lança consiga atingir o indivíduo que me assediou em primeiro lugar, e ora um fano assevera, que a luz fulgente do sol eu não hei de gozar muito tempo. Ele pede aqui ele ora para a deusa Atena, só com o objetivo de matar Pândaro, né? Ele nem ora pela vida dele. A fervorosa oração foi ouvida por Palas Atena. Leves lhe torna ela os membros, os braços e as pernas robustas, e ao lado dele se pondo lhe disse as palavras aladas. Podes com todo o teu brio é orgulho, lutar com os troianos, Diomedes, pois no imo peito te faço nascer a indomável coragem, própria do grande Tideu é o pai dele, né? Própria do grande Tideu picador, quando o escudo vibrava. Vou desfazer a caligem, que os olhos brilhantes te cobrem. Ela diz que vai desfazer a escuridão. Ele está apagando ali, né? Com
com aquele ferimento, que distinguir facilmente consiga os deuses e os homens. Não te aventures jamais a lutar contra os deuses eternos, caso te venha tentar algum nume do Olimpo elevado, contra nenhum, mas se a filha de Zeus poderoso, Afrodite, se aventurar a lutar, então fere-a com um bronze afiado. A de olhos glaucos, Atena afastou-se ao dizer tais palavras. A deusa Atena dá poder e coragem a Diomedes, né, para ele dar continuidade na batalha contra os troianos. E aqui nessa batalha ele vai realizar, ele já tinha realizado grandes feitos e ele continuará. Inclusive, ele vai ferir Afrodite, que Atena tinha autorizado ele a ferir Afrodite, e ele há de ferir também o Ares, o deus da guerra, durante essa batalha, né? Ele será o único guerreiro grego que vai conseguir ferir dois deuses durante essa batalha. Então é isso. No próximo vídeo eu darei continuidade a partir do verso 134.